Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa aula de matemática, especificamente para o pessoal da educação de jovens e adultos, em que nós estamos trabalhando aqui com alguns conceitos muito importantes dentro da geometria plana. Tá certo? A gente, na primeira aula, já trabalhamos a respeito do teorema de Pitágoras, que pode ser aplicado no triângulo retângulo. Trouxemos os seus conceitos, trouxemos as suas ideias, mostramos como é a fórmula para se calcular, aplicar o teorema de Pitágoras. E agora, nesse momento, nessa próxima aula, a gente vai trazer para vocês situações do dia a dia, no cotidiano, em que é possível aplicar o teorema de Pitágoras. Tem muitos alunos que reclamam demais e chegam a questionar: será que eu vou utilizar isso? Para que eu preciso aprender a respeito desse conteúdo se eu nem sequer aplico ele? Bem, na verdade, é que quando a gente tem aqui, no caso, o ensino básico, pessoal, quer dizer que quem está na organização, que no caso são as secretarias de educação, é o Ministério da Educação, eles dizem assim: bem, como a gente vai dar uma base para todos os alunos, sem saber se ele vai seguir no ramo da saúde, se vai ser no ramo das engenharias, se vai ser no ramo de uma tecnologia específica, se vai ser no ramo de licenciaturas e por aí vai. O que eu estou tentando dizer? Existem várias profissões e que cada cidadão, cada profissional precisa ter o básico de tudo. Tá certo? Então, mesmo que você não goste de matemática, mesmo que você prefere mais disciplinas voltadas na área da saúde, você precisa ter o domínio do básico dos conteúdos, seja de português, seja de geografia, seja de biologia, seja de matemática. Portanto, ter o conhecimento básico da matemática requer você passear por esses conteúdos que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. Então, mesmo que você não goste de matemática, mesmo que você não vai seguir uma profissão que envolva disciplinas exatas, que envolva cálculos, por exemplo, mas você precisa ter o domínio do básico. Não precisa saber tudo, basta saber apenas o básico. E conhecer o teorema de Pitágoras, com certeza, está dentro dessa classificação. Tudo bem? Então, a gente vai aqui nesse momento para a nossa primeira aplicação básica. A gente vai trazer aqui a nossa aplicação básica. Você pode acompanhar aí nesse momento uma situação. Você pode aplicar, ou você pode observar nesse momento uma situação. Uma pessoa que percorre a trajetória de A até C, passando por B, qual foi a distância percorrida? Então, você vai ver aí que tem um mapa, não é verdade? Que aí, no caso, você vai tentar traçar a rota dele para ver se é possível aplicar o teorema de Pitágoras. Se é possível aplicar o teorema de Pitágoras. Tá certo? Olha só aqui o aluno quem? Iackson. É assim, Iackson, que se pronuncia o seu nome, Iackson. Ele chegou aqui de boa, está assistindo a aula com a gente e já foi perguntando: quero saber para que serve isso no meu dia a dia, na agricultura, na vida. Vamos lá? Muito bem. Então, olha só aqui uma situação prática. Tá certo? De repente, você é motorista de aplicativo, ou você vai de táxi, ou vai no seu transporte, e de repente você quer saber quanto tempo demora para chegar no local. Você está no ponto A e precisa chegar no ponto C, né? Digamos que seja distante. E você tem o quê? Hora para chegar. Tem hora para chegar. Às vezes você vai para o trabalho, vai para o serviço. E aí você sabe que, por exemplo, tem que chegar em hora tal. Será que você vai chegar lá? Digamos que você está numa moto, ou está no ônibus, ou está no Uber, está no aplicativo, e você está vendo que lá ele está na velocidade de, por exemplo, está na velocidade de 60 km por hora. Né? Na zona urbana, e que naquela rota ali o máximo permitido é de 60 km por hora, portanto ele vai numa velocidade média, sem mudar. Aí você vai observar que a distância vai dizer qual horário você vai chegar. Se você olhar no aplicativo, ele já diz para você quanto tempo vai demorar para chegar naquele local, mas você dentro do ônibus não consegue saber quanto que é. Agora, se você olhar no mapa e ver quantos metros vai demorar para chegar lá, você já consegue fazer a previsão de quanto tempo vai demorar, levando em consideração a velocidade do transporte. Vamos aqui para a situação.
Ele diz que se o cara vai de A, deixa eu ver bem aqui qual é a cor que está funcionando aqui. Se o cara sai de A e vai até C passando por B, então ele vai ter que fazer isso, ó. Ele vai ter que fazer isso. Pergunta, qual foi a distância percorrida por ele? Sabendo que daqui para cá mede 30, desse ponto para o B mede 40, e bem que desse ângulo reto, opa, eu estou vendo bem que um ângulo reto, desse ângulo para o C mede quanto? 80 metros. Quando eu vi o ângulo reto, opa, eu vou lembrar de quê? Se eu vejo um ângulo reto, obviamente eu vou lembrar do teorema de... Eu vou lembrar do teorema de Pitágoras, tá certo? Que aqui no caso, ó, já vou até desenhar, vou até colocar bem aqui outra cor. Acho que o amarelo não, né? Vou colocar o azul. Vou colocar o azul. Aí eu tô vendo bem aqui, ó, que pegando o B, pegando aqui esse ângulo reto e pegando o C, eu vou ter o que a gente vai chamar de triângulo retângulo. A gente, obviamente, teremos o triângulo retângulo. Você vai observar nesse outro, bem aqui também, ó, que bem aqui nesse pequeno também, embora o símbolo não apareceu bem aqui, mas dá para perceber também que aqui nós temos o triângulo ou um ângulo reto. A gente também tem um ângulo reto, Bem, do jeito que as medidas estão aqui, o que ele vai querer que eu faça? Que se daqui para cá é 30, é porque bem aqui é 30, ó. Aqui é 30. Se daqui em cima para cá é 40, é porque bem que é 40. E qual é a rota que a pessoa vai fazer? Ele vai de A para B. Quanto é que mede de A para B? Não sei, vou chamar de X. Essa é a primeira situação. Segunda situação, se eu olhar aqui no triângulo maior, aqui no caso é o triângulo menor, vou chamar de triângulo 1. No triângulo maior, que eu vou chamar de triângulo 2, eu vou ver que a base aqui, um dos catetos mede 80, e lá do outro lado, ó, o outro cateto mede o mesmo que tem aqui, ó, de 60. Portanto, aqui vai ser quanto? Será 60. E, portanto, a rota que ele vai fazer é de B para C, representando aqui quem? A hipotenusa, que eu vou chamar de quem? Sei lá, vou chamar de Y. A rota que ele vai fazer é de A até B, aliás, de A até C passando por B. Então, de A para B eu vou chamar de X e de B para C eu vou chamar de Y. Ele quer saber quanto é que dá a distância total, quando eu juntar X mais Y. Tudo bem? Essa é a primeira situação. Vamos ver quem está por aqui. Não me diga que o Gabriel, lá da cidade do Belém, mais uma vez está nos dando a honra de estar aqui conosco em mais uma aula de matemática. Eu estou aqui substituindo o professor Alexandre, e mais uma vez aqui tive a belíssima coincidência, né? A boa coincidência de estar aqui reencontrando o meu grande, o inconfundível, o melhor de todos, o que marca todas as presenças, que eu já vi história de que ele vai se garantir esse ano nos concursos e no Enem da vida que ele vai fazer na disciplina de matemática. O meu querido amigo Gabriel André, tá certo? Lá de Belém do Pará, está aqui nos dando a honra e esse belíssimo reencontro mais uma vez. Já tive a oportunidade algumas semanas atrás, né? Acho que foi durante o mês de agosto, a gente encontrou com ele e mais uma vez estamos aqui juntos mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com você, meu querido Gabriel. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu ver aqui como foi que o professor organizou essa situação para a gente. Ele trouxe a situação para cá, tá certo? E aqui no caso, deixa eu ver se ele colocou o AB, eu vou chamar de X, que foi como eu coloquei, né? Bem aqui. E o BC eu vou chamar de Y. Aqui nesse triângulo, aqui mede 30, e aqui mede 40, e no maior aqui mede 80, e do outro lado mede quanto? 60. Bora descobrir quanto que é cada um. Como foi que o professor fez? Separou o triângulo. Ixi, o professor é chique. Organizou aqui todos os efeitos bem bacanas, que não precisa nem eu colocar aqui, pelo amor de Deus, eu não preciso nem colocar aqui minhas letras feias aqui para atrapalhar a boa apresentação do professor que já organizou esse slide aqui para a gente. Ele chamou primeiro o triângulo pequeno, reforçando as medidas 30, 40 e X. 30, 40 e X. Depois, o outro, né, o outro grande, ele reforçou as medidas que são, no caso, 60, 80 e Y. Tá certo? E, portanto, é só encontrar o valor de X e também o valor de Y. Vamos ver?
Na primeira situação, você vai ver que o x está na posição de hipotenusa e o y também está na posição de hipotenusa. Vamos calcular cada um. Deixa eu ver aqui o que foi que o Gabriel falou. Boa noite, só agora porque pôde chegar e acompanhar a aula, estava na universidade. 30, 40, 50 triângulos pitagóricos, muito bem, né? Exatamente, a honra é toda minha lhe encontrar por aqui. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, querido Gabriel. Querido Gabriel, tá certo? E o outro aluno aí chamado Jackson. Jackson Oliveira, fique conosco, vai tirando suas dúvidas, vai fazendo os seus questionamentos, Jackson. Vamos lá então para o nosso primeiro. O primeiro aplicando a Pitágoras, tá certo? A gente vai fazer como? Vamos fazer aqui os cálculos ou deixa? Bora aplicar os cálculos para poder a gente se sentir mais produtivo, tá certo? Aqui o cálculo, a fórmula é como? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá certo? O Gabriel já está com a ideia da proporcionalidade, que são os lados pitagóricos, não é verdade? Se aqui é 30 e aqui é 40, lembrando que a base lá é 3, 4 e 5, que a gente explicou para vocês na aula passada, já dá para supor quanto que vale o x, se for no caso proporcional, né? O que era 3 e passou para 30, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 10. O que era 4 e passou a ser 40, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 10 também. Então, obviamente, o que era 5, eu vou ter que multiplicar por 10 para saber qual é o valor dele, trabalhando a ideia da proporção. Aí você vai ver que se eu pegar o 5 e multiplicar por 10, vai dar quanto? Vai dar 50. Então, aqui no caso, dá para aplicar a ideia da proporção. Mas bora ver se bate mesmo, aqui no caso, aplicando o teorema de Pitágoras. O maior lado, que é x, o maior lado é x, portanto, vai ficar como? X ao quadrado. Vou separar bem aqui um do outro, bora ver se dá certo. X ao quadrado é igual a quem é B? O B eu posso chamar de 30 ao quadrado. E o C eu posso chamar de 40 também ao quadrado, tá certo? Quando eu trago para cá, o x ao quadrado é igual a 30 ao quadrado é 30 vezes 30, né? Que fica fácil, vai dar 900. Vai dar 900. Se eu pegar o 40 e elevar, 40 ao quadrado vai dar também quanto? 40 vezes 40 é só pegar 4 vezes 4 que dá 16, acrescentar quantos zeros? 2, e portanto vai dar 1.600. Vai dar 1.600. Portanto, o x ao quadrado vai ser igual a 900 com 1.600 vai dar quanto? 900 com 600 vai dar exatamente 2.500. Jogando para lá em forma de raiz vai ficar quanto? Raiz de 2.500. Se você for calcular a raiz quadrada de 2.500 vai dar exatamente quanto? 50. Por quê, professor Márcio Jean? Porque 50 vezes 50 vai ser igual a 2.500. Portanto, está confirmado que de A para B, que é o x, a distância percorrida vai ser de 50 metros. A distância percorrida será de 50 metros. Será de 50 metros. Tudo bem? Se a gente for continuar bem aqui nesse momento, para o próximo, você já vai ver que é uma outra situação. Não consigo ver nesse momento se ele envolve... Será que ele envolve a proporcionalidade lá do 3, do 4 e do 5? Será que o 60 tem alguma coisa a ver com 3 e o 80 tem a ver com 4 e, portanto, obrigatoriamente o Y tem a ver com 5? Sim ou não, Gabriel? Deixa eu ver aqui qual é a resposta do Gabriel. 60, 80 e 100. O Gabriel aqui já está dizendo que é 100. Muito fácil, professor. Sensacional. Será? Deixa eu ver. Como é que eu faço aqui? Porque vocês sabem que a base é 3, 4 e 5, que nem eu expliquei na aula anterior. Será que o 3 tem a ver com alguma coisa a ver com 60? Será que o 4 tem a ver com alguma coisa com 80? E, portanto, se tiver, o 5 também vai ter alguma coisa com Y? 3 vezes quanto que dá 60, né? A gente pode pensar assim, 3 vezes quanto que dá 60? Oxe, 3 vezes 20. 3 vezes 20 vai dar 60. 4 vezes quanto dá 80? Oxe, se eu multiplicar também por 20, né? Que vai dar 80. E, portanto, obrigatoriamente, se eu pegar o 5 e multiplicar por 20, vai dar quanto? Vai dar 100. Que é o que o Gabriel confirmou aqui, ó. 60, 80 e 100. Mas bora verificar aqui se realmente vai ser esse valor aplicando aqui no
aplicando o teorema de Pitágoras. A gente aplica o teorema de Pitágoras. Quem lembra como é que é o teorema de Pitágoras? Obviamente, foi o que a gente fez aqui desde o começo da aula. Sempre ver como é que funciona o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o que já estava aqui em cima. Bora substituir. O maior lado é quem? É o Y. É igual à soma dos outros dois, que é 60 mais 80, ambos elevado a 2. O y vai ser quanto? 60 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, e acrescenta 2 zeros, 3.600. 80 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, e acrescenta quanto? 2 zeros, 6, 4, e acrescenta 2 zeros. Portanto, y ao quadrado vai ser igual a 3.600 com 6.400, 3.000 com 6.000, 9.000. 400 com 600 dá mais 1.000. 9.000 com 1.000 vai dar quanto? 10.000. Né? Vai dar 10.000. O 2 que está do lado de lá vai vir para o lado de cá em forma de raiz. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 10.000? Aí você pode pensar em quem? Em 100. Porque 100 vezes 100... Você vai repetir 1 e somar quantos zeros? 4 zeros. Então vai ficar 10.000. 100 vezes 100, com certeza, é 10.000, confirmando a resposta do Gabriel. É 100. Então vamos ver. O X aqui em cima vai de A para B, deu 50. O Y, que vai de B para C, deu quanto? 100. E ele quer saber quanto que é a rota total. A para B e B para C. Portanto, eu vou pegar o 100 e somar com 50, que vai dar quanto? Obviamente que vai dar, deixa eu ver se ele colocou a resposta aqui. Vamos ver. Colocou, ó. Só que eu risquei aqui em cima, não dá nem para ver. Deixa eu apagar aqui o que foi que o professor colocou para a gente. A confirmação é... A distância percorrida é AB mais BC. AB é o X, que a gente encontrou que é 50, e BC é o Y, que a gente encontrou 100. Portanto, 100 mais 50 é igual a 150. É igual a 150. Tranquilo? Vamos aqui aplicar mais uma situação em que é possível aplicar o teorema de Pitágoras. É possível aplicar o teorema de Pitágoras. Qual é o perímetro do terreno? Qual é o perímetro aqui do terreno? De um lado, você pode dizer, perímetro é coisa fácil, pelo amor de Deus. Desde o 6º ano que eu mexo com perímetro, que é o contorno, que é a soma de todos os lados, seja do triângulo, seja do quadrilátero, seja do losango, né, do trapézio. Sempre o perímetro é a soma de todos os lados. Então vamos somar. Não é verdade? De um lado nós temos 120, aqui é uma borracha, tem que ser uma caneta. Um lado mede 100, opa, nada a ver, Márcio Jean. Cadê aqui a caneta? E eu quero vinho. Um lado mede 120, um lado mede 40, o outro mede 120, o outro mede 80, o outro mede 90 e... Oxe, cadê o pedaço desse aqui? Como é que ele vai saber para descobrir quanto é que é o tamanho dele? Como é que a gente vai descobrir esse outro aqui? Bem, o professor colocou essa situação. A aula é sobre triângulo retângulo, porque para aplicar o teorema de Pitágoras, eu tenho que ter um triângulo retângulo. Como é que nessa figura, essa figura tem quantos lados? Essa figura tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono. Como é que eu vou aplicar? Por que que o professor colocou esse exemplo em um pentágono, sendo que a aula é de teorema de Pitágoras e que o teorema de Pitágoras é aplicável especificamente num triângulo retângulo. Se aqui nem sequer tem um triângulo. Deixa eu ver o que o Gabriel está dizendo aqui para nós. Mandes melhores ao professor Alex. Tudo bem. O Gabriel já está dizendo que o X é 50. Logo, o perímetro é 120 mais 80 mais 40 mais 90, que dá 130. Oxe, como é que o X é 50 se tu nem botou 50 para somar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não entendi, Gabriel. Aplica Pitágoras naquele triângulo cortado.
Aplica Pitágoras naquele triângulo. Não, peraí. Gabriel, tu disse que o x é 50. O x é 50. E quando tu foi somar 120, 80, 40 e 90, tu disse que dá 330. Ah, meu parceiro. Ah, meu parceiro, tu ia marcar 330, né? Não adianta corrigir, não. Você falou que ia dar 330, mas agora ele corrigiu. Ele corrigiu. Mas bora voltar aqui, ele falou, aplica Pitágoras naquele triângulo cortado. No triângulo cortado, ele acho que ele está falando desse lado bem aqui, ó. Eu acho que a gente vai ter que descobrir esse valor aqui. Ele disse que é para me aplicar Pitágoras, mas Pitágoras eu aplico em um triângulo retângulo, Gabriel. E aqui não é um triângulo retângulo. Como é que eu vou fazer? Me ajude aí, por favor. Como é que eu vou aplicar o triângulo retângulo se aqui nem sequer é um triângulo? Como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Vou apagar essa parte bem aqui. Vou voltar para a caneta. O Gabriel está dizendo que tem um triângulo aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui onde é que pode estar aparecendo esse triângulo. Deixa eu ver. Traça linhas. Ele está mandando a gente traçar algumas linhas. Como assim, Gabriel? Pelo amor de Deus, onde é que eu vou traçar essas linhas? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, peraí. É como quem se eu viesse continuando aqui e continuasse aqui. É um ângulo reto. Aí quem seria aqui, Gabriel? E quem seria aqui? Porque aí eu quero saber quem é esse lado aqui, não é verdade? Para mim concluir o perímetro, eu preciso saber quanto que é o x. Mas para mim saber quem é o x, eu tenho que saber quem é esse lado aqui. Ah, peraí. Olha só, se daqui para cá é 80, obviamente daqui para cá também é quanto? Daqui para cá também será 80. Se já tem 40 aqui, está faltando quanto? Está faltando... Deixa de onda, Gabriel. Está faltando 40. Está faltando 40 bem aqui. Por quê? Porque 40 mais 40 dá 80, que é o que está bem aqui do outro lado. Então, seguindo esse raciocínio, eu posso aplicar aqui também do outro lado, né, Gabriel? Se aqui em cima é 120, aqui embaixo também será 120. Se já tem 90 bem aqui, está faltando quanto para 120? Está faltando 30. Está faltando 30. Pronto, acabamos de perceber onde é que tem um triângulo em que seja possível encontrar o valor da hipotenusa, que é o maior lado, que coincide com o valor do pentágono, que eu não sei quanto é que ele mede. Portanto, nesse triângulo retângulo, quando eu descobrir o valor do x, eu vou estar descobrindo o pedaço do pentágono que está faltando, tá bom? Aí aqui no caso, nesse triângulo, eu tenho a hipotenusa x, um dos catetos 40 e um dos catetos 30, eu venho, aplico a forma. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Gabriel, eu estou sempre repetindo a fórmula, eu estou sempre utilizando esses conceitos, porque a galera daqui é a galera da educação de jovens e adultos e que, portanto, não tem ainda essa base. Ainda não tem essa base. Portanto, devemos sempre lembrar do teorema, como é a sua fórmula, quem é o cateto, quem é a hipotenusa, para poder se familiarizar e estar utilizando, guardando esses conceitos na memória dele, para que quanto mais eles pratiquem, essas informações venham a fluir mais tranquilamente, como você, Gabriel, já fez vários anos, já praticou várias vezes. Claramente você aqui já percebeu que dá para aplicar a ideia de proporcionalidade, mas para outra galera que vai assistir esse vídeo, que ainda não tem essa base, vamos primeiro reforçar aqui os conceitos, as ideias, para que daqui para frente ele também venha a ser hábil que nem você, Gabriel. Então vamos lá. O A é o maior lado que eu vou chamar de X. O A é o maior lado que eu vou chamar de X. O B e o C, tanto faz. Eu posso chamar, o importante é que seja 40 e 50. O B eu vou chamar de 40 ao quadrado. E o C eu vou chamar de 30. Também elevado a 2.
Portanto, o x ao quadrado vai ser igual a 40 ao quadrado. Quanto que é 40 ao quadrado? 40 ao quadrado é 40 vezes 40, né? Que eu posso pegar só os números sem o zero. 4 vezes 4, 16. Com 2 zero vai dar quanto? 1.600. E o 30 vezes 30 é 3 vezes 3, que dá 9. Colocando os 2 zeros, 900. Portanto, o x ao quadrado vai ser igual a 1.600 com 900. A gente fez esse cálculo ainda agorinha. 1.600 com 900 vai dar quanto? 2.500. Vai dar 2.500. Jogando para lá vai ficar a raiz de 2.500, que obviamente pelos cálculos vai dar 50. Vai dar 50. O x mede 50 metros. O x mede 50 metros. E, portanto, agora, tranquilamente, eu posso somar o perímetro dessa figura. O que é um perímetro? A soma de todos os lados. A soma de todos os lados. E quais são os lados? 40, mais 120, mais 80, mais 90 e mais os 50 que a gente acabou de descobrir. O Gabriel disse que se eu pegar 40 mais 120 vai dar 160. 160 com 80 vai dar 240. 240 com 90 vai dar 330. 330 com 50 vai dar 300 e... não dá mais para ver não, né? Vai dar 380, é, Gabriel? 330 mais 50, 380. O perímetro dessa figura possui 380 metros. 380 metros. Bora ver bem aqui a resposta do professor que organizou esse slide e eu quero ver qual foi a linha de raciocínio dele. Vamos ver quais foram as linhas de raciocínio do professor que não pôde estar presente aqui em nossa aula. Vamos ver. Ele colocou o x, ampliou a figura, cortou do outro lado, Gabriel. Mas, de qualquer forma, apareceu de novo aqui o triângulo retângulo, tá certo? Olha só, 30 de um lado e 40 do outro, que no caso seria, se a gente tivesse trago para cá, ó, como a gente fez, seria a mesma coisa, 30 desse lado e 40 desse outro lado. Então, aparecia de qualquer forma os mesmos valores. Vai aparecer de qualquer forma os mesmos valores. 30 e 40, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, o maior lado é igual ao quadrado de 30 mais o quadrado de 40, mais o quadrado de 40. Eita, Gabriel, 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1.600, que dá 2.500, raiz quadrada vai dar quanto? 50, né? E, portanto, o perímetro vai ser 90 mais 50 mais 40 mais 120 mais 80. Eu lembro que eu disse, parece que foi 380, né? Se você somar tudo, vai dar exatamente 380 metros. 380 metros. Tudo bem, pessoal? Então, parabéns para o Gabriel, que já manja muito bem da aplicabilidade do teorema de Pitágoras. Um aluno há poucos instantes estava perguntando, onde é que eu vou aplicar isso, né? Olha só, se você de repente tem um pedaço de couro, tem uma roupa, mais ou menos, e precisa saber mais ou menos qual é o comprimento, tudo direitinho, olha só, é possível nessa situação aí, você aplicar o teorema de Pitágoras, ou então o cara quer saber, por exemplo, vai colocar o rodapé numa sala em que um dos cantos tem esse corte aí, não é completo, né? Teve que fazer essa reformulação aí. Aí no caso ele vai dizer, rapaz, eu vou colocar no rodapé aqui da sala, vou colocar o rodapé, e vai dar quantos metros para mim colocar aquela cerâmica bem bonita, enfeitada, se a sala tivesse formato aí. Ele sabe qual é 40, o outro é 120, o outro é 80, o outro é 90 e o outro ele não sabe. Mais uma vez, é possível aplicar o teorema de Pitágoras, saber que ali vai dar 50 e quando juntar dá 380 e quando eu for na loja comprar aquela lajotinha de rodapé, né? Você compra a quantidade certa, não vai comprar muito a mais e nem vai comprar faltando.
Tá certo? Então, olha só, mais uma situação em que é possível a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicar o teorema de Pitágoras. Gabriel está dizendo, manda mais, professor. Gabriel é uma fonte inesgotável. Não sei onde é que esse rapaz arruma tanta energia para trabalhar, para estudar, para se, digamos assim, se aprofundar mais ainda nos conhecimentos, né? Nos conhecimentos. Isso aqui é bom demais. Tenho inveja de você, viu, meu parceiro? Tenho inveja. Se eu tivesse tanto energia para estar em busca de tanto conhecimento assim. Parabéns para você. Já que você quer outra, vamos para outra, meu parceiro. Se você aguenta, vamos aqui mais uma situação. Nós temos aí 13 minutinhos para resolver mais uma questão, tá certo? Mais uma questão que diz assim. Vai entender, né, Gabriel? Na figura abaixo está representada uma parte de um mapa geográfico de uma região plana. A e B são pontos dessa região. Qual das seguintes medidas mais se aproxima do valor da distância entre A e B? Quais desses valores aí mais se aproxima da distância entre A e B? Bora traçar, né? Eu estou vendo aí, Gabriel, estou vendo aí uma malha quadriculada. Aí vem o Gabriel já dizendo que a resposta é letra B. Ah, mas fica fácil. Olha, acabei de dizer, é malha quadriculada. Ele quer saber qual é a distância que vai de A até B. De A até B. Se ele está trazendo uma situação de um mapa geográfico com malha quadriculada dentro de uma aula de teorema de Pitágoras, e esse teorema de Pitágoras é aplicável no triângulo retângulo, então acredito que vai aparecer aqui a figura de um triângulo retângulo. Vai aparecer a figura de um triângulo retângulo. Do jeito que eu tracei aí, tá me parecendo, sabe o quê? Tá me parecendo a hipotenusa de um triângulo. A hipotenusa é o maior lado. Portanto, olha só, eu vou juntar daqui para cá e vou juntar daqui para cá, dizer que tem um ângulo reto e, portanto, é possível aplicar o teorema de Pitágoras, porque a gente acabou de desenhar um triângulo. Ele está dizendo que sempre que eu pular aqui na altura, são 100 metros. E sempre que eu andar na largura, cada espaço vai ser de quanto também? Será de 100 metros. Sabe o que isso quer dizer? Que aqui é 100, aqui é 100 e aqui é 100, aqui na base. E que juntando tudo vai dar exatamente quanto? Vai dar exatamente 300. Vai dar 300. Já que na altura, eu vou ter 100 aqui, mais 100 aqui, mais 100 e também mais 100. Que juntando tudo vai dar quanto? 400. Então, e ele quer saber a medida AB, que eu vou chamar de X. Eu vou chamar de X. Então, eu tenho um triângulo retângulo em que tem a hipotenusa X, tem o cateto 300 e tem o outro cateto 400. É possível aplicar o teorema de Pitágoras? É claro que é. É claro que é, né? Obviamente. Vamos lembrar aqui como foi que o professor fez. Trouxe para cá, mostrou onde é que está o triângulo. Um deles é 300, o outro a gente mostrou para vocês que dá 400 e, portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. 300 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Eita, vai dar muito, né? Você quer dar 900, mas não é não. 300 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9 e eu vou acrescentar 4 zero. Quanto é que é o 9 mais 4 zero? 90 mil. 90 mil é que é o 9 mais 4 zero. Já o 400 é 400 vezes 400, que é 4 vezes 4, 16, com 4 zero, que dá 160 mil. Nossa, é 90 mil. Oh, rapaz, eu sou demais. Eu duvido se o Gabriel saberia dizer assim na lata que 300 ao quadrado é 90 mil e 400 ao quadrado é 160 mil. Olha aí, Gabriel, se tu fosse trabalhar com... Se tu fosse trabalhar com... Gabriel, cada quadrado... Aí vem um Gabriel. Cada quadradinho vale 100. Logo, 3 vezes 100 é 300 e 4 vezes 100 é 400. Muito simples, fácil. Não entendi o raciocínio. Não entendi.
Vamos ver, deixa eu ver se eu entendi o raciocínio do Gabriel. O Gabriel disse o quê? Cada quadradinho vale 100. Logo, 3 vezes... Oxe, eu já tinha feito isso aí, não era não? Já tinha dado a resposta disso aí. Eu quero saber nessa parte aqui, meu parceiro. Que 300 ao quadrado dá 90 mil e 400 ao quadrado dá 160 mil. Que número é que vai dar? Se eu juntar 160 mil mais 900... Eu não estou entendendo por que ele diz que a resposta é a letra B, não. Ele diz que é uma coisa de lógica. Eu vou aqui para o teorema de Pitágoras. 900 mais 160 mil vai dar quanto? 250 mil. 250 mil. Calculando a raiz quadrada de 250 mil, vai dar alguma coisa em torno de 50? 50 vezes 50, até longe. Vai dar 500, óbvio, né? 500 vezes 500. Pronto, vai dar 500, né? Trabalhando naquela ideia da proporcionalidade. Quando é 3, 4 e 5, eu posso utilizar, aí no caso, 300, 400 e 500. Trabalhando na ideia de proporcionalidade, Gabriel. Trabalhando na ideia de proporcionalidade. Confirmando o que o Gabriel falou, resposta correta é igual à letra B. É igual à letra B. O Gabriel seguiu a linha da proporcionalidade. Eu segui a linha do teorema de Pitágoras. E a resposta... Olha, mas ele se acha. Não precisa tu dizer que tu sabia, não, cara. Faz a hora que tu já disse que era a letra B. Não foi, não? Sabia. Ainda agora tu errou, viu? Ainda agora tu esqueceu, falou dos 50 na soma do perímetro. Te peguei, meu parceiro, te peguei. Vamos aqui dar continuidade. Então, parabéns para o Gabriel, que a resposta com certeza é 500. A resposta é 500. Agora eu quero ver, Gabriel. Agora eu quero ver. São 7 minutos. Eu tenho que explicar essa questão aqui. Não estou vendo o triângulo. Estou vendo um trapézio. Estou vendo um prédio. Estou vendo um balão. Estou vendo uma pista. E olhando aqui a figura como um todo, ao cordão que vem lá do balão, o cordão que liga o chão até o prédio, a altura do prédio e também o cordão que liga lá do prédio até o balão, eu estou vendo um trapézio. Vamos aqui para a pergunta. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância do topo do prédio seja de 10? Sua distância do topo do prédio seja de 10. Qual é a altura? Ele chamou de altitude, né? Então ele quer saber quem é o X bem aqui, ó. Quem é o X? E agora? Eu fico aqui já desesperado. Cadê o triângulo, pelo amor de Deus? Que eu não estou vendo aqui. A não ser que eu lembrei que o Gabriel disse que a gente deve traçar linhas. Sabe onde é que eu estou vendo uma linha, Gabriel? Estou vendo uma linha bem aqui, ó. Estou vendo uma linha bem aqui. Daqui para cá, eu já sei que a altura é 200 metros. Sabe por quê? Porque é a mesma altura do prédio. É a mesma altura do prédio. Resta saber quem é bem aqui, ó, daqui para cá. Daqui para cá. Então, vou tirar esse X daqui, porque daqui eu já sei que é 200, né? Vou colocar bem aqui o 200 no lugar certo. E, na realidade, o X é só dessa parte bem aqui para cima, até aqui. Bem, a altura do prédio serviu para isso, para que daqui do chão até aqui ser 200. Já a distância do chão, que dá 8 quilômetros, eita, Gabriel, tem que ver que um está em quilômetro, esse aqui também está em quilômetro, mas bem que está em metros, tá? É em metros. A gente vai transformar também para quilômetro? Como é que nós vamos fazer? A resposta dele está em quê? Está em metro ou está em quilômetro? Tu lembrou, Gabriel, de transformar? Vamos ver, não sei se ele quer a resposta em quilômetro ou em metro. Deixa eu ver bem aqui, voltando para cá. Não, aqui não tem como ver, não. Vamos ver qual foi a linha de raciocínio que o professor seguiu para saber se ele pegou 200 metros e transformou para... Eu acho que é, já que é altitude, qual deve ser a altitude do balão para que sua distância do topo do prédio seja de 10 quilômetros? Que é o que está aqui, 10 quilômetros.
Será que ele vai pegar 200 metros e transformar para quilômetro? 200 metros, se 1 quilômetro tem 1.000 metros, 200 vai dar quanto? Vai dar 0,2. Vamos ver? Se 1 km é 1.000 metros, 200 metros vai dar quanto? É pegar 1 quilômetro e dividir em 5 partes iguais, né? Não. Então vai dar 0,2 km. 0,2 km. 0,2 km. Também aqui, ó, é 0,2 km. Vou apagar bem aqui, porque eu não sei qual foi a linha de raciocínio que o professor seguiu, tá bom? Então vamos aqui, ele colocou o quê? Tá aí o triângulo, ele vai aplicar o teorema de Pitágoras, 10, 8x, continuou em quilômetro, 10, 8 e x, tá certo? 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64 e x ao quadrado. Aí resolvendo, né, isolando o x, 100 menos 64 vai sobrar 36 e que vai dar 6 o quê? 6 km. Vai dar 6 km. Qual deve ser a altitude do balão? 6 km. O que eu vou fazer? Ele transformou para metros. 6 quilômetros corresponde a 6.000 metros, né? Obviamente. E como aqui embaixo tem mais 200 metros, ele vai dar um total de 6.200 metros, tá certo? 6.200 metros. Certo, Gabriel? Então ele resolveu deixar tudo em metros, que foi aquele meu questionamento no começo. E como não tinha alternativas, eu não sabia se a resposta ele queria em quilômetros ou em metros. Mas bora ver se dá bem para a resposta. O Gabriel disse que dá 6,2. 6,2 km corresponde à mesma coisa que 6.200 metros. Dá a mesma coisa que 6.200 metros. Tudo bem, Gabriel? É isso aí, pessoal. Então, hoje, na nossa aula de hoje, a gente veio aqui reforçar mais uma vez esse conhecimento. Gabriel, você já tinha um bom conhecimento, você tem uma base boa do Teorema de Pitágoras. Você vai ver que dentro do triângulo, né, a gente trabalha com o Teorema de Pitágoras, mas a gente também trabalha mais para frente a trigonometria, né, Gabriel? Quando vem aqui a parte do seno, do cosseno, da tangente, em que às vezes dá para aplicar também o Teorema de Pitágoras envolvendo essas relações trigonométricas, todas elas relacionadas ao triângulo retângulo, e que, portanto, o aluno também precisa ter esse domínio. E, mais uma vez, esses nomes estranhos. Há poucos instantes, a gente viu, por exemplo, a classificação dos triângulos. Olha só o nome estranho, né? Acutângulo, obtusângulo, retângulo. A gente viu equilátero, a gente viu isósceles, a gente viu escaleno. Olha só esses nomes para as classificações do triângulo. A gente viu também a respeito do hipotenusa. Olha só, o maior lado do triângulo se chama hipotenusa. Aí tem os outros lados que também se chamam catetos. Quando você for para as relações trigonométricas, você vai ver que esses catetos se subdividem em catetos opostos, catetos adjacentes. Aí depois você vai ter que aplicar a ideia do seno, do cosseno, da tangente. Esses nomes em matemática, se fosse no planeta matemático, iria dar para ter vários nomes. Dentro da matemática tem tanto nome estranho que, se fosse criar uma história, dava para cada personagem receber um nome diferente e estranho, porque dentro da matemática, tão importante quanto conhecer os conceitos, as ideias, as fórmulas, é bom o aluno estar familiarizado também com esses conceitos, com essas palavras, porque lá no dia da prova do concurso, muitas vezes eles vão trazer esses nomes. Tá certo? Então eu quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam, em especial o Gabriel, que pôde estar conosco, e até o nosso próximo encontro. Um abraço muito especial, Gabriel. Tchau, tchau.